Olá pessoal, bem-vindo à nossa jornada de Cantares. Hoje nós vamos estar meditando em Cantares capítulo 1 e você é meu convidado a fazer parte dessa jornada. É importante a gente entender que Cantares relata a história de um homem, de um rei chamado Salomão, que se apaixona por uma simples pastora de cabras que se chamava Sulamita. Então Cantares está bem no meio assim da sua Bíblia. E se você quiser abrir para acompanhar comigo, nós vamos estar em Cantares 1, mas ela começa fazendo um clamor, pedindo que ele a beijasse com os beijos da sua boca, que na verdade são os beijos da sua palavra. Na verdade ela estava pedindo por intimidade, ela estava clamando por intimidade e também por impartição ou por revelação da sua palavra. Essa noiva entra nessa jornada pedindo um beijo e ela termina com um selo de amor. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer trazer revelação da sua palavra, do seu amor, nos levar para esse lugar de intimidade, para esse lugar pessoal. A gente está vendo isso nesses dias. O Senhor tem convidado a sua igreja, já não é de hoje. Ele tem dito, venha estar comigo no lugar de intimidade. E nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de gostar de reuniões, gostamos de estar com os irmãos, gostamos de ir à igreja, mas de estar com todos, mas nós temos dificuldade de parar, colocar tempo, gastar tempo para ouvir a voz de Deus. E nesse período o Senhor tem nos levado a ficar nas nossas casas. Então nós não temos mais desculpa que nós não temos tempo para dar para o Senhor, Aqui nós podemos aprender nessa quarentena, nesses dias de dificuldade que nós estamos vivendo, que eu confesso nunca ter visto antes em toda a minha vida, algo semelhante. Mas eu tenho tentado tirar proveito desse tempo, onde eu posso separar tempo para o meu amado, eu posso meditar na sua palavra, na revelação da sua palavra, e ela pede para o Senhor que Ele revele para ela, que Ele compartilhe com ela as revelações profundas da sua palavra. Porém, se nós olharmos no versículo 5, ela se depara com a condição dela. Depois que nós começamos a nos aprofundar na palavra e a viver uma vida de intimidade com o Senhor, nós nos damos conta de quem nós somos e quão desesperadamente necessitados nós somos do Senhor. E ela diz, eu sou escura, eu sou morena, ela disse, mas você me vê bela. Como eu já disse, a língua semita, ela é baseada em símbolos. Começa ela pedindo os beijos da sua boca, que significa a sua palavra. Mas quando ela diz, eu estou escura, eu estou morena, mas você me vê bela, ela quer dizer, eu tenho pecado. Eu ainda tenho minhas restrições, minhas mazelas, meus pecadinhos de estimação, meus erros, meu temperamento difícil, minhas atitudes rompantes, mas ainda assim você me vê bela, você me vê bonita. Saiba você que o Senhor nunca nos vê como um produto inacabado que somos, que nós nos vemos, na verdade. Ele nos vê como um produto terminado. Ele é um ser atemporal, ele não está preso no tempo. Ele consegue ver lá na frente tudo que você tem vivido vai levar você a se tornar. E ela diz o seguinte para ele, é interessante isso no capítulo 1 do versículo 5. Eu sou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E ela diz, não olhe por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim e os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas, mas da minha própria vinha eu não pude cuidar, eu não cuidei. Essa é a história da minha vida, Por muito tempo eu tomei conta da vinha de muitas pessoas e já há alguns anos eu desenvolvo pastoreio, e talvez uns 30 anos, e eu
prestava muita atenção, cuidava muito da vida das pessoas, necessidades dela. Eu acho que como todo pastor, né, a gente acaba dedicando muito tempo, né, na vida das pessoas. Mas chegou um tempo na minha vida onde tudo parecia sem sentido, porque o Senhor havia removido tudo da minha vida. Eu me vi sozinha em casa, como se fosse uma quarentena, não tinha outra opção. O Senhor me levou naquela condição e eu comecei a entrar em crise, em conflito. Achei que tudo era um equívoco, que o ministério chamado era um equívoco. Mas na verdade o que o Senhor queria era mudar meu coração, queria fazer eu entender que Ele teria que ter preeminência na minha vida, Ele teria que ter o primeiro lugar na minha vida, não o ministério. E eu acabei trocando, né, o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo mandamento, que é o teu próximo como a ti mesmo, eu botei no primeiro lugar, e o do primeiro eu botei no segundo. Isso criou um transtorno na minha vida. Mas o Senhor me removeu daquele lugar, me tirou e me deixou naquele lugar quietinha para que eu pudesse refletir. E eu me dei conta de que eu havia cuidado da vinha dos meus irmãos, mas da minha própria vinha eu havia descuidado. Eu já não tinha mais uma vida de relacionamento com o Senhor, eu já não conseguia mais ouvir a voz do Senhor. Eu achava que eu podia trabalhar para o Senhor e Ele ia ficar feliz com o meu trabalho. Mas Ele queria muito mais do que eu podia dar ou fazer para Ele. Ele queria o meu coração, Ele queria a minha devoção, Ele queria o meu tempo. Ele não queria saber o que eu podia dar para Ele. Ele queria saber o quanto de amor eu tinha para dar para Ele. Então, Cantares é maravilhoso porque quando eu entendi isso, quando pela primeira vez eu ouvi Cantares, talvez toda a ofensa que eu tivesse no meu coração, toda a tristeza, toda a incompreensão, porque quando Deus trata conosco, quando Deus trabalha na nossa vida, a gente fica sem compreender o que Ele está fazendo. Talvez toda aquela incompreensão, toda a dúvida, achando que Deus já tinha me reprovado, que Deus não queria mais que eu estivesse no ministério, que Deus não contava mais comigo. De repente eu ouvi um Deus que diz, eu amei tanto você que eu precisei tirar tudo aquilo que impedia o nosso amor. Então eu ouvi Cantares 8:6 que diz, né? Põe-me como um selo no seu braço, como um selo no seu coração. A noiva clamando ao Senhor, porque o amor é tão forte quanto a morte e o ciúmes é tão implacável quanto a sepultura. E as muitas águas, né? Labaredas flamejantes é o seu amor, e as muitas águas não podem apagar esse amor. Quando eu ouvi isso, eu disse: o Senhor tinha ciúmes de mim, o Senhor tem ciúmes de mim, o Senhor tem ciúmes de você. Por isso Ele tem talvez permitido toda essa situação para a sua igreja parar e buscar a face dEle, ouvir o que Ele tem a dizer. Quando eu entendi isso, eu agradeci ao Senhor por todo o sofrimento que eu havia passado, porque era muito mais importante que Ele tivesse me detido, me parado, para que eu pudesse ter um tempo com Ele de relacionamento íntimo com Deus, do que eu trabalhar na minha própria força e acabar deixando o que eu tinha de maior valor, que era a presença dEle na minha vida. É incrível porque ela fala para as filhas de Jerusalém aí no capítulo 1, né? As filhas de Jerusalém aqui representam os irmãos, às vezes imaturos, que não compreendem o que a gente está passando. Porque se você for analisar comigo de Cantares 1 a Cantares 8, as filhas de Jerusalém são as que mais vão questionar aonde está o seu amado, por que ele te deixou, o que aconteceu, você é o mais lindo entre as mulheres. E algumas vezes a nossa própria família, né, nossos próprios irmãos em Cristo, que não compreendem o momento, começam a questionar, né, onde está Deus na nossa vida. E é incrível que quando ela se depara com a situação dela, ela vê que ela tinha pecado, que ela tinha coisas para consertar ainda, mas que Ele a via bela. Eu quero te dizer, o Senhor te vê bonito, porque Ele te vê como um produto acabado. Então, ainda em Cantares 1, o Senhor começa a fazer elogios para ela, né? E ela diz no versículo 7, dize-me, ó tu, a quem a minha alma ama, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhe ao meio-dia, pois por que razão seria eu como a que é aos pés dos rebanhos dos teus companheiros?
Então, ele vai dar uma resposta para ela. Ele diz assim: se tu não sabes, ó mãe mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada das ovelhas e apacenta suas cabras juntos aos moradores dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, minha amiga. Agradáveis são tuas faces entre os teus enfeites, e o teu pescoço como o dos colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Então ela diz: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, que mora entre os meus seios. A mirra era uma essência que se usava para sepultura, né? Antigamente as pessoas não tinham como manter os corpos, né, sem decomposição por muito tempo. Então os familiares moravam longe, não tinham carro, nem avião, nem nada. E eles tinham que vir de longe, então eles tinham que esperar até chegar. E a mirra, ela mantinha o corpo sem o cheiro horrível da putrefação. Então nós diríamos que a mirra, ela é uma essência da morte. Uma das coisas que o Senhor nos faz entender é que quando nós buscamos intimidade com Ele, uma das primeiras coisas é que nós vamos precisar morrer. Morrer para a nossa vontade, morrer para os nossos desejos, para as nossas mazelas. Porque o amor de Deus, ele é tão verdadeiro, tão autêntico, que o ser humano ainda busca conhecer esse amor. Por isso a Bíblia diz que um dia nós vamos conhecer o perfeito amor, e o perfeito amor realmente é Jesus. Um dia nós vamos estar junto com Ele, né? Para sempre. Então Cantares 1 fala desse desejo que ela tem de estar próxima do Senhor. E eu quero te desafiar novamente a colocar uma adoração aí na sua casa e começar a adorar o Senhor e a falar com Ele e deixar que Ele toque o seu coração e assim Ele mude a sua vida. Esse é o nosso desejo com esses ensinamentos, né, de Cantares, que de alguma forma Cantares abra teus olhos para que você o conheça intimamente. Deus abençoe você.